Hoje, vamos mergulhar nos pilares que sustentam toda a administração pública no Brasil. Isso mesmo. A gente recebeu um material de estudo denso, em vídeo, e nossa missão aqui é desconstruir esse conteúdo. Eu estava pensando numa forma de visualizar isso. É como se a gente estivesse desenhando o mapa que um bom gestor público é obrigado a seguir, sabe? Sem nenhum desvio. Esse seria o princípio da legalidade. Gostei da analogia, o mapa. Exato. E aí, depois do mapa, a gente tem que garantir que o veículo que ele usa nessa jornada tenha o brasão do Estado e não uma foto dele. Essa seria a impessoalidade. Perfeito. E, por fim, a gente instala uma bússola interna, que aponta sempre para o que é ético, para o correto, mesmo quando o mapa não é muito claro. Essa é a moralidade. Essa é uma ótima forma de visualizar. Porque assim, não são só regras soltas, é um sistema. Um princípio depende do outro. Eles se conversam, né? Exatamente. E para quem estuda para concursos, entender essa engrenagem é o que separa a simples memorização da verdadeira compreensão. Não adianta só saber o nome. Concordo. É preciso entender como eles se limitam e, principalmente, como são usados para anular atos que, à primeira vista, parecem perfeitamente normais. Vamos focar nesses 3 primeiros, que são os mais cobrados: legalidade, impessoalidade e moralidade. Perfeito. Então vamos começar pelo alicerce de tudo, o tal mapa do nosso gestor. O material que a gente recebeu já começa com uma distinção que é crucial sobre a legalidade. Sim. Parece uma faca de 2 gumes, com um lado para a administração e outro para o cidadão comum. Exatamente. E essa é a primeira grande armadilha em provas. Para a administração pública, a legalidade é uma restrição, é uma marra mesmo. O gestor só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite ou determina. Então, se não tem lei autorizando, a regra é não agir. Isso. O vídeo que analisamos usa uma analogia excelente. O gestor é como um guia de safari numa reserva. Ele só pode andar pelas trilhas que já estão demarcadas. Ah, boa. Ele não pode entrar onde uma placa proíbe, claro. Mas ele também não pode entrar onde não tem trilha nenhuma, mesmo que pareça um atalho ou que a vista seja mais bonita. Entendi. A omissão da lei, para o gestor, já significa uma proibição. Perfeito. Para ele, a omissão da lei é um muro. Certo. Então, para o gestor, a lei é um trilho de trem. Ele não pode sair de jeito nenhum. E para nós, os cidadãos, como essa faca corta do nosso lado? Para o particular, a lógica é o exato oposto. É o que a gente chama de princípio da autonomia da vontade, que está lá no artigo 5º da Constituição, né? Aquele que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Esse mesmo. Ou seja, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Usando a sua analogia, para nós a vida é um campo aberto com algumas cercas elétricas espalhadas, que são as proibições. Onde não tem cerca, a passagem é livre. Exato. Se não há lei proibindo, está permitido. A liberdade é a regra e a restrição é a exceção. Ok, essa distinção é fundamental. Mas o material também fala de uma legalidade em sentido amplo. Isso quer dizer que não é só a lei aprovada no Congresso que o gestor tem que seguir. Precisamente. Esse é outro ponto que derruba muito candidato. Quando a gente fala em lei para administração, estamos falando de todo o bloco de legalidade. Todo o ordenamento jurídico, então? Isso, todo o ordenamento. Incluía a Constituição, lá no topo, mas também os decretos, regulamentos, portarias, instruções normativas, tudo. Me dá um exemplo prático disso. Claro. Imagina que um órgão público abre uma licitação. Ele segue perfeitamente a lei, mas ignora um detalhe exigido por um decreto que regulamenta aquela lei específica. O ato da licitação, nesse caso, será ilegal e poderá ser anulado, mesmo que a lei principal tenha sido seguida à risca. Entendi. Então não é só sobre seguir a lei grande, mas todo o ecossistema de normas. Uma desobediência a uma portaria pequena pode derrubar um ato gigante. É um verdadeiro campo minado de regras. E o material ainda complica um pouco mais, falando da tal reserva legal. Sim, a reserva legal é um tipo, digamos, especial, um nível mais alto de exigência dentro da própria legalidade. Como assim? Acontece quando a própria Constituição Federal age como uma guardiã ciumenta de certas matérias e diz: olha, este assunto aqui é tão importante que só pode ser tratado por lei em sentido formal.
lei em sentido formal, quer dizer, lei ordinária ou complementar votada e aprovada pelo Poder Legislativo. Exatamente. Então a reserva legal é como se a Constituição colocasse um cadeado em certos assuntos e dissesse: a chave para abrir isso aqui só o Congresso Nacional tem. É a metáfora perfeita. Nenhum decreto, nenhuma portaria, nada disso pode abrir. Nada. A criação de um crime, por exemplo. Não se pode criar um crime por decreto presidencial. É matéria de reserva legal. A criação de uma autarquia, como o INSS, também exige lei específica. A Constituição reservou o tema para o debate dos representantes do povo. Exato. Ignorar isso é uma inconstitucionalidade direta. Certo. O mapa do nosso gestor está bem desenhado, com suas trilhas e seus cadeados. Agora vamos para o veículo. O material diz que a impessoalidade é um superprincípio, com várias facetas. A ideia central é que o gestor não está dirigindo o próprio carro, certo? Exato. Ele dirige um veículo que pertence ao Estado. Os atos que ele pratica não são dele, do João ou da Maria. São da instituição, da prefeitura, do ministério. E essa ideia se desdobra em várias aplicações práticas. Pelo menos 5, que são cruciais para as provas. A primeira delas é a teoria do agente de fato. Agente de fato. Soa como alguém que não é um agente de direito. Seria aquele servidor que teve algum problema na nomeação? Um vício? Exatamente. Imagine um servidor que prestou concurso para um cargo de nível superior. Foi aprovado, nomeado, tomou posse, começou a trabalhar. Um ano depois, descobre-se que o diploma que ele apresentou era falso. Nossa, ele é um agente de fato. E a questão é, e os atos que ele praticou nesse período? Uma autorização que ele deu, uma multa que aplicou, um documento que assinou. O que acontece com tudo isso? Todos esses atos são considerados válidos. Isso parece contraintuitivo, mas imagino que a lógica seja proteger o cidadão que foi atendido por ele. Ele não tinha como saber do diploma falso. É exatamente isso. O cidadão que foi lá na repartição e recebeu uma licença de construção, por exemplo, ele agiu de boa fé. O ato é do Estado, que permanece, mesmo que o agente saia. O prejuízo não pode ser do cidadão. É o princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança. Faz todo o sentido. Mas isso não cria um incentivo meio perigoso para a própria administração ser, digamos, descuidada nas nomeações, sabendo que os atos serão validados de qualquer forma? Excelente pergunta. E a resposta é não por 2 razões. Primeiro, embora o ato praticado para o cidadão seja válido, o vínculo entre o agente de fato e a administração é nulo. E internamente a história é outra. Completamente. Isso significa que ele vai ser exonerado e, dependendo do caso, pode ter que devolver os salários e responder por improbidade e até criminalmente pela falsificação. Certo. Segundo, a autoridade que o nomeou sem a devida checagem também pode ser responsabilizada por negligência. Então, existem consequências internas severas. Entendi. A proteção é para fora, mas a cobrança interna é bem rigorosa. Qual seria a segunda faceta da impessoalidade? A finalidade. Todo e qualquer ato administrativo precisa ter como objetivo final o interesse público, nunca o interesse privado do gestor ou de terceiros. E se não tiver, o desvio dessa finalidade torna um ato nulo. O exemplo do vídeo é clássico. Um prefeito desapropria um terreno pantanoso, que não serve para nada, pagando uma indenização generosa. Depois se descobre que o dono do terreno é um amigo pessoal, um financiador de campanha. O ato, na aparência, parece legal, mas a intenção, a finalidade estava desviada. Perfeito. O objetivo real era beneficiar um particular, não interesse público. E esse é um clássico. Vemos notícias sobre isso o tempo todo. Aquele caso da ponte para o nada, que na verdade beneficiava a fazenda de um político. É a materialização disso. É isso mesmo. O que se conecta com a terceira faceta, que seria a igualdade ou isonomia. Diretamente. A administração não pode criar benefícios ou perseguições. Ela tem que tratar todos de forma igual. Mas aqui tem uma nuance importante que as provas adoram explorar. Qual seria? Tratar os desiguais na medida de suas desigualdades não fere isonomia.
pelo contrário, a realiza. Certo, é a isonomia material. Exato. Por isso que políticas como cotas em concursos ou filas preferenciais para idosos são perfeitamente constitucionais. O que se proíbe é o privilégio sem fundamento legal, a famosa carteirada. E chegamos ao quarto ponto, que é bem famoso. A vedação à promoção pessoal. O gestor não pode colocar o nome dele no carro do Estado. É a regra de ouro do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Toda publicidade de atos, programas, obras do governo deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E não pode ter o quê? Não pode, em hipótese alguma, conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade. Aquela placa de obra com a foto do prefeito e o slogan "Eu fiz" é o exemplo mais gritante de violação. A obra não é dele, é do Estado. Paga com dinheiro público. Exatamente. Então a virada de chave aqui é que a impessoalidade não é só sobre não favorecer amigos, mas também sobre não se promover. É uma via de mão dupla. Perfeito. E o material ressalta uma pegadinha mortal sobre isso. Quando um governante faz essa autopromoção, a ofensa é ao princípio da impessoalidade e da moralidade, e não ao da publicidade. Por quê? Porque o princípio da publicidade foi cumprido, a obra foi divulgada, a informação chegou à população. O problema não foi a existência da publicidade. Mas sim o conteúdo dela, a finalidade. Isso, o ato de publicar foi feito, mas de forma distorcida, impessoal e imoral. A publicidade foi o veículo da violação, mas os princípios violados foram outros. Muitas questões tentam induzir o candidato ao erro fácil de marcar violação à publicidade. Brilhante. E a quinta e última aplicação citada é a imparcialidade. Essencial em qualquer processo em que a administração precise tomar uma decisão, como um processo disciplinar ou o julgamento de uma licitação. A autoridade responsável tem que ser neutra. Tem que ser. Por isso existem as regras de impedimento e suspeição. Um chefe não pode presidir o processo disciplinar contra o próprio cônjuge, por exemplo. Ele estaria impedido de julgar, para garantir que a decisão seja técnica e justa, e não contaminada por relações pessoais. Ok. A autopromoção fere a impessoalidade porque o foco deixa de ser o Estado. Mas ao fazer isso, o gestor também não está agindo de uma forma, digamos, antiética, desonesta com o dinheiro público? Isso parece ter tudo a ver com a nossa bússola moral, o terceiro princípio. Você fez a transição perfeita. Chegamos ao princípio da moralidade. E ele é talvez o mais complexo e poderoso de todos. E aqui não estamos falando da moral individual, né? De jeito nenhum. Não é o que o gestor aprendeu em casa. Falamos de um padrão jurídico de conduta, baseado na honestidade, na lealdade, na boa-fé e na ética que se espera de quem administra o que é de todos. Certo. E aqui vem o ponto que o material destaca e que, para mim, parece uma bomba. Diz que a moralidade tem juridicidade própria. Quer dizer que um ato pode seguir o manual, ter todos os carimbos, passar pelo mapa da legalidade e mesmo assim ser derrubado por ser imoral? Sim. Como isso funciona na prática sem virar uma bagunça subjetiva? Essa é a questão de $1 milhão. E a resposta é exatamente essa. Sim. Um ato pode ser perfeitamente legal, mas flagrantemente imoral e, por isso, ser anulado judicialmente. A moralidade administrativa não é um mero conselho, ela é uma norma jurídica com força para invalidar atos. Isso é muito forte. É fortíssimo. O exemplo do vídeo é chocante e perfeito. Uma Câmara de Vereadores de uma cidade pobre, onde faltam ambulâncias no hospital, decide comprar sofás de massagem de R$150 mil cada para os gabinetes. E eles fazem tudo certinho. Tem previsão no orçamento, abrem uma licitação, várias empresas competem e eles compram pelo menor preço. Do ponto de vista da legalidade formal, o ato parece impecável. Impecável. Mas é uma decisão que agride o senso comum de decência. É um tapa na cara da sociedade. Totalmente. Essa desproporção, essa falta de boa-fé no uso do dinheiro público configura uma violação direta ao princípio da moralidade. E o judiciário ou o Tribunal de Contas pode anular essa compra com base única e exclusivamente na imoralidade, mesmo que nenhuma lei tenha sido formalmente descumprida.
É uma camada de controle muito mais profunda e sofisticada. Muito mais. Isso realmente muda o jogo. E essa moralidade vale também para o particular que lida com o governo? Sim, e esse é outro ponto fundamental. A moralidade é uma via de mão dupla. O vídeo cita um caso clássico. Várias empresas que participam de uma licitação e combinam os preços entre si. Um cartel. Exatamente, para fraudar a competição e garantir que uma delas vença com o preço superfaturado. Mesmo que nenhum agente público participe do esquema, o processo licitatório será anulado. Por quê? Porque os particulares agiram de forma imoral e desonesta, lesando o interesse público. Uau! Então é um padrão de conduta exigido de todos que tocam de alguma forma na coisa pública. Exatamente. A moralidade administrativa funciona como um grande filtro ético para toda atividade estatal. É interessante pensar nesses 3 princípios como um filtro de tripla camada. A legalidade é o primeiro, o mais básico. O ato passa pelas regras escritas pelo mapa. Isso. A impessoalidade é o segundo. O ato serve ao interesse de todos ou a uma pessoa específica. Mas a moralidade é o filtro final, o mais sutil, que pergunta: mesmo passando pelos outros 2, este ato é decente, é justo? É o que impede a chamada tirania da legalidade. Essa é a síntese perfeita. E essa ideia da moralidade como um princípio autônomo, com força para anular atos, é talvez o ponto mais importante que a gente analisou. Ela permite um controle que vai além da conformidade burocrática e avalia a essência, a intenção do ato. O que nos leva a uma questão final. Mencionamos que um ato imoral pode ser anulado mesmo sem uma lei específica proibindo. O grande exemplo disso que o material cita é a proibição do nepotismo, consolidada pelo STF na súmula vinculante número 13. Essa súmula é a materialização da força do princípio da moralidade. O STF entendeu que, mesmo antes de existir uma lei federal específica proibindo o nepotismo de forma ampla, a prática de nomear parentes já era inconstitucional. Por quê? Por ferir frontalmente os princípios da impessoalidade, da eficiência e, claro, da moralidade. A súmula não criou a proibição. Ela apenas declarou que a proibição já existia na própria Constituição. E é aí que o nosso material de hoje termina, deixando no ar as complexidades dessa súmula, né? Exatamente, porque a aplicação dessa súmula no dia a dia gera inúmeras dúvidas que são objeto de prova constante. Por exemplo, a proibição vale até qual grau de parentesco? Um prefeito pode nomear um primo? E um tio do cônjuge? E a questão mais polêmica de todas. A proibição vale para qualquer cargo. Essa regra anti-nepotismo também se aplica aos cargos de natureza puramente política, como ministros de Estado, secretários estaduais e municipais. Essas são perguntas cruciais e com respostas cheias de detalhes, de exceções. É um terreno fértil para nossa próxima análise. Até lá! Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.